a sua coluna, que você, né, certamente o seu conteúdo lá é um pouco mais leve, um conteúdo mais... Então, eu sou uma pessoa muito da justiça social. Uhum. E eu falei para vocês no princípio que essa questão de cobrir questões polícia e acidentes, isso para mim, eu já ia para o negócio já com uma ansiedade muito louca. Uhum. Né? E aí o que eu fiz? Eu escolhi trabalhar no jornalismo empresarial, Uhum. porque é uma condição também do jornalista. Dentro de algumas empresas que são sérias, elas têm um departamento de comunicação. Uhum. E as empresas sérias, elas contratam profissionais formados em design, formado em jornalismo, formado em publicidade, enfim. Eu tive o prazer de trabalhar em empresas que tinham esse conhecimento e sabe da importância do diploma. E aí, isso para mim ficou muito bom, porque eu tinha emprego e estava fazendo uma coisa que eu gostaria, que era falar de pessoas, que era falar dos acontecimentos dos lugares. E aí, um dia, conversando com o Alcides, eu falei com ele o que ele achava, estava sem colunista lá, tinha até uma colunista, mas estava pingando. Aí depois apareceram 3, 4 colunistas, e eu entrei no time com eles. E acabou ficando só eu. Tem 11 anos que só eu sou a colunista do Jornal Diário de Caratinga. Mas eu estou lá há 13 anos, já com a turma lá. E aí, a coluna social parte de uma coisa que é minha, sabe? Eu gosto de falar das pessoas. Eu não conseguiria falar de uma pessoa que realmente não é da minha estima. Então, eu gosto... Às vezes eu vou olhar assim, nossa, essa pessoa aqui, gente... Tem alguma coisa ali que me fez colocar. Apesar que eu acho que não aconteça isso, não. Porque, como eu faço uma comunicação social só mesmo de Caratinga e região, então as pessoas se misturam, né? Uhum. E aí foi mais uma possibilidade. Além, eu já fui assessora de comunicação, já fui assessora de imprensa, trabalhei 10 anos como assessora de imprensa na FUNEC. Ô, Bel, e qual que é a diferença da assessora de comunicação? A assessora de comunicação, ela é a coordenadora do departamento. Uhum. E dentro do departamento tem assessoria de imprensa, tem o web design, tem a parte de criação, então tem tudo. Então, a assessora de comunicação é a que gerencia toda a equipe. E aí, eu era assessora de imprensa lá. Fui assessora por 10 anos. E fui convidada depois para uma campanha política, o meu universo aumentou muito mais, eu trabalhava lá, campanha política, mas a coluna que, graças a Deus, foi muito bem aceita. A coluna social me rendeu ótimas oportunidades na vida. A equipe do Jornal Diário de Caratinga, aproveitar aqui, falar em nome da Vera, que é uma mulher empreendedora, corajosa, que mantém um jornal no pulso, sério e que está aí até hoje, né? Uma mulher que conseguiu ficar forte, ser a detentora, né? Detentora da informação. Assim, tomara que ela não fique com raiva de mim, porque ela é muito simples. Mas assim, o jornal é dela, né? Ela que organizou aquilo e 25 anos, 30 anos, nós vamos chegar aí daqui a pouco. Com o Jornal de Caratinga, o Jornal de Caratinga. Então, né? Mandar um abraço aí em nome da Suricato pra Vera, né? Ah, que legal! Que tá aí com esse movimento aí há tanto tempo, né? Você empreender na área de comunicação, hoje, todo mundo pode fazer tudo, ter uma agência, abrir e fazer. Mas no caso da informação, tem que ter muita coragem. Sim. Porque você desfaz de muitas amizades em função da verdade. Sim. E manter há tanto tempo, né? E manter há tanto tempo, né? E quantos jornais já chegaram, já foram embora, e a Vera tá forte aí, agora eles estão, né, se reinventando com a internet. Daqui a pouco aconteceu um desastre com a rede social, que foram lá, roubaram a rede social. Nossa, que pena. Aí depois a gente começa a pensar mais profissional, umas coisas. Então, coisas que a gente vai passando para ir experimentando. Eu tenho muito orgulho de fazer parte daquela equipe. Já entraram e saíram muitas pessoas de lá. Eu estou lá com ela já há 13 anos. Para a gente da cidade, a gente tem aquela coisa do pertencimento, né?
E eu acho que eu sou totalmente do Jornal Diário de Caratinga. Mando pauta para as meninas, tem horas, sim, a gente troca ideia. E lá me proporcionou contato com um mundo diferente do jornalismo informativo, né? Que foi o jornalismo de entretenimento, que eu abracei, que abriu várias possibilidades para mim. Eu já escrevi em revistas já de outras cidades. A profissão jornalista, né? Ela não é só ali o jornal, o apresentar um jornal, não, né? Você não tem é o só jornalismo fotográfico. Tem muita coisa, é um leque, né? É porque quando você fala jornalista, vem aquela imagem na sua mente, né? Da Pois pessoa é. ali na frente da Jornal câmera. Nacional, Existe uma gama, né? Aham. De possibilidades para ser um jornalista. Mas assim, eu venho já de uma história de jornalista. Minha avó, ela tinha um jornal em Caratinga, Leste Mineiro, que era dela. Ela era, né, mulher jornalista na época da ditadura. E a informação, você imagina naquela época, né? Então, Complexo. Né? as histórias são muito difíceis, né? Espero que a gente não passe por esse momento de novo. Mas é uma mulher muito corajosa de luta. Então, eu tenho um pouco da minha avó nesse sentido do jornalismo, né? A gente acaba... É isso que incentivou você a Foi. estudar? Foi. Na verdade, eu queria fazer publicidade. Ah, sim. E aí, eu passei em todos os vestibulares que eu fiz. Mas não tive condição financeira de estar lá. E aí eu fiz também artes plásticas, gente, eu passei na UFMG. Bacana. Meio artista. Vou aproveitar aqui a pausinha para mandar um abraço pro Carlos Júnior, que falou aqui, opinião sincera e verdadeira. Pro Ridley, que mandou um abraço para você aqui, Bel, sua linda. O Iron, que tá aí presente na live assistindo a gente. Ai, meu amor. Luziana, Bel, maravilhosa, falando aqui para gente. você aqui. Fábio Cancela, excelente discussão, muito importante. O Ridley mandou aqui, bem legal o tema. Ele fala consistente e relaxado os participantes. Estamos mandando bem aí. Gente, quero mandar um abraço pro Carlos Júnior, meu amor, meu marido. Que legal. Pro Iron, pra Lu, pro Ridley, pro Fábio, um amigo infinito, que sempre me ajuda aí nas questões aí mesmo das comunidades. Não só ele, como uma série de outras pessoas aí. Uma pessoa muito especial. E o Ridley, meu amigo lá do CRAS, lá com os meninos na produção cultural, tá sempre lá comigo nos meus projetos. A Lu é minha parceira a vida inteira. Né? Você fala, né, Bel, que faz trabalho social. Você acha que isso tem a ver com a sua formação em jornalismo? Foi isso? Não, tem a ver com o meu princípio. A minha avó sempre foi kardecista e ela fazia trabalhos nas comunidades de Caratinga, ela costurava para crianças, ela fazia o primeiro enxoval para as mães. E minha avó subia as comunidades curando as feridas dos doentes. E como eu fui criada com os meus avós, eu subia com ela. E eu acho que isso vem de continuidade, né? Da continuidade. É uma coisa que é natural. Muito natural para mim. Eu sou uma pidona. As pessoas aí estão assistindo, sabem, tanto que eu peço socorro. Porque antes da pandemia, eu subia com 200 cestas por ano. Depois da pandemia, eu preciso de 200, 300 por mês. Aumentou drasticamente. Né? Mas que bom que você tem conseguido, né? Tem, talvez por causa mesmo dessa confiança das pessoas em mim, né? Quando eu coloco na minha rede social, aparece 10, 15, 2, 6, depende da época. E as pessoas têm a confiança de que aquela doação ela vai ser entregue, eu presto conta para eles. Sabe? Então, assim, é um trabalho que é muito difícil, mas que faz parte da minha vida, né? Isso não tem como tirar isso. Eu, às vezes, passo, gente, eu não estou fazendo doação nenhuma, não tem ninguém doando, meu Deus, começar a ligar, blá, blá, blá. Eu com a lista lá de 40 famílias precisando de coisa, sabe? Então, se entrar numa casa, assim, a pessoa fala assim, Bel do céu, eu estava rezando para você aparecer, eu vou devolver esses meninos tudo pro pai deles. Olha só. Eu não tenho que, eles estão chorando, não tenho que dar de comer para esses meninos. E aí o menino fala assim, ô vó, se for por causa de comida, não faz angu que nós come. Isso foi a coisa que mais me deixou assim, porque eu tenho 2 crianças em casa, elas acordam, eu tenho tudo para comer, né? E a gente saber que às vezes não tem uma coisa, eles reclamam, e a gente quer dar, agora não tem nada, né? E os meninos não querem voltar pro pai, porque o pai é violento, eles preferem ficar sem comer, mas ficar com a avó, e a avó não sabe o que fazer. Aí a gente ajuda, às vezes, com um amigo que é advogado, para ir lá auxiliar, leva lá na casa, lá no CRAS, para poder
né, fazer todas essas questões burocráticas, jurídicas, para eles terem a condição de receber esses benefícios, né, do governo, que estejam com eles, porque eles que estão com as crianças. Então, a gente vai... Tem casos terríveis de Aí, crianças. pessoal, fica a deixa, né, para quem quiser começar um trabalho social, pode procurar a Bel, né, que ela auxilia isso, doações. Quiserem comigo as comunidades, porque as pessoas tem não pessoas imaginam que gostariam de fazer, mas também não sabem como, né? Então que o você trabalho auxilia. é de competência, pessoal, que o negócio é sério, tá? Não tem brincadeira aqui, não. Porque às vezes, assim, as pessoas às vezes tem gente que não tem mesmo a condição psicológica de estar nesses lugares. Sim. Então, manda doação que eu levo. Sim, né? E tem pessoas, por exemplo, assim, vocês não imaginam que a 2 quilômetros daqui do centro tem pessoas passando fome. Aí você fala, passando fome sem nada. Tem, tipo assim, às vezes uma alimentação diária, nós temos 4. A gente poder sobreviver, ele tem uma. E mesmo assim, às vezes é só arroz, é só angu, sabe? Então, eu faço essa coisa assim e dou dicas para muita gente, fazer matéria, algumas coisas, sabe, que a gente sai. Só que eu não faço para não misturar, né? As questões. Mas isso é uma coisa que é minha mesmo. Que eu não consigo ficar sem fazer. Aí eu acabo levando meus amigos, levo os dermatologistas, levo dentista, levo para ver o que está acontecendo. Quando vê, já tá todo mundo lá, né? Aí não sei o quê, aí daqui a pouco, mas tem que comprar esse aqui. Fala, mas não tem dinheiro para comprar esse remédio, não. Passa lá que eu te dou, e a gente vai fazendo assim. E quando necessário, você usa da imprensa, né? Para te ajudar, te auxiliar, né? Com certeza. Tá vendo a imprensa? A e ela só né? vai falar que eu faço esse trabalho porque acredita em mim. Sim. Né? Não vai... E porque eu tenho amigos que trabalham com essa doação, mas aí, tipo assim, eu vou lá na casa da pessoa, eu vou saber se é verdade. Porque tem muita gente que vive disso. Né? Usam os filhos para isso. Então, tem muita gente que tem de tudo. Na sociedade, no jornalismo, tem de tudo. Tem... Por isso que eu falo assim, o que está morrendo são os princípios, né? Os princípios, eles estão morrendo. Porque as gerações que estão agora para educar, elas não têm mais princípios, assim, né? Hoje, uma criança que está lá, às vezes, no mundo da droga, a mãe tem só 15 anos a mais que ela também, e ainda está lá. E o jornalismo, ele consegue ir lá e mostrar essa decadência para a gente trazer alguma solução. Né? Eu acho mais legal do que apenas mostrar, tentar uma solução, que é o que você falou, justamente. Porque, às vezes, é uma situação que é complexa, uma situação que é difícil de resolver, mas que tem uma forma de ajudar, né? Uma forma de melhorar a situação daquela pessoa que está passando por aquela dificuldade e tal. Então, eu acho que muito, muito interessante e importante esse papel aí do jornalista, do jornalismo, da imprensa, de uma forma geral, não só mostrar o problema, mas... se importar de fato e ir com a intenção de ajudar, né? Eu acho muito legal isso aí. É porque às vezes a pessoa, né, tá ali assistindo ou lendo a matéria e às vezes ela sabe, né, o que ela pode fazer para ajudar nessa situação, ela vai lá também, ajuda, né? Então o jornalismo, ele ajuda muito nisso, né? Além que a gente falou, de formar opinião, né? De ajudar as pessoas a criar, formar opinião, a entender, a deixar de ser burra, né? Gente, é uma palavra que a gente tem que voltar a usar, essa coisa não no sentido da questão do burro, não pensar. Sim. Entendeu? Isso. Sim, a gente não pode ficar burro, não, de cego. A gente não pode colocar um tampão aqui e seguir. É o que nós estamos fazendo. Nós estamos importando com o que está do lado, estamos seguindo cada um o seu objetivo. E através da matéria, né, igual você estava falando, às vezes ali mostrando uma situação de uma pessoa que às vezes está doente, precisando, né, de um recurso, e alguém que tem essa condição, ou um próprio médico, vê e consegue lá ajudar. Então, o jornalismo, ele tem esse papel muito fundamental na sociedade. Porque o jornalismo, por ele rodar em todas as áreas, ele tem informação de todas as coisas. Às vezes, quando a gente está numa comunidade, a gente sabe o que ela pode fazer, porque a gente já tem informação prévia de outras questões que nós já trabalhamos com informação. Né? Então, ele pode auxiliar, assim, caminhos, ele pode dar caminhos. Né? Por exemplo, agora na pandemia, né, com essa questão de vacina sim, vacina não, como o jornalismo foi importante para fazer as pessoas se vacinarem. Sim. Né, com uma insistência da mídia, da importância da vacina. Hoje, olha só, eu tive Covid agora, eu nem sabia que eu tive que eu resolvi fazer.
porque estava todo mundo perto de mim com Covid. Então, quer dizer, a vacina. Então, essa luta, né, da vacina, ela foi importante. E foi uma luta da mídia com os cientistas, né? A parceria com a saúde. Então, assim, a mídia, ela é o socorro da sociedade.